Grupo de oração no Jardim Mariana 2, Renascer na Fé, que acontece toda terça-feira às 19 horas. E é com muita alegria que hoje eu estou aqui para falar do Senhor para cada um de vocês. Porque não é mérito, não é, né? Embora eu amo pregar o evangelho, mas é uma obrigação nossa falar de Deus. No Catecismo da Igreja Católica fala que nós somos obrigados a falar de Deus, seja para uma pessoa, seja para mais pessoas ou para multidões. Eu e você temos essa obrigação de falar aquilo que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Às vezes Deus vai colocar o vizinho para você falar. Às vezes Deus vai colocar lá no mercado alguém para você falar de Deus, e não perca a oportunidade. Amém? Sempre fale do Senhor. Então o tema de hoje, vamos ler juntos? A cura pelo perdão dos pecados. Amém? Então nós vamos pegar já em Mateus 9, do 1 ao 8. Mateus 9, do 1 ao 8. Na minha Bíblia está 1293, que é Ave Maria. Nove, do 1 ao 8. Amém? Amém. O título é Cura de um Paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico. Toma tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Dê um beijo na sua palavra, porque ela tem poder de cura, de libertação na nossa vida. Hoje o Senhor quer nos libertar através dessa palavra. Quem escreveu? São Mateus, que escreveu essa palavra. E quem foi São Mateus? São Mateus foi um dos 12 apóstolos que chamava Levi. São Mateus, ele era tido como um criminoso, porque ele era cobrador de impostos. Então, ele era tido como um homem pecador, criminoso, E ele, quando viu Jesus passar, Jesus o chamou e ele o seguiu. E ele, a partir daí, se transformou numa nova criatura, como o irmão colocou, A partir que estamos em Deus, somos uma nova criatura. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você.
fazer de nós uma nova criatura a partir de hoje. Se pecamos, erramos, a partir de hoje nós vamos levantar, se libertar dos nossos pecados. E nessa palavra o Senhor curou esse paralítico. O Senhor disse a ele, coragem, como o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, coragem. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas coragem. Hoje eu quero fazer uma nova história na sua vida. Hoje eu quero te levantar desse leito de morte. Você que não tem mais esperança. O Senhor me colocou essa palavra de ciência, que nós aqui dentro tem pessoas que já perdeu a esperança. Perdeu a esperança da promessa. Perdeu a esperança, irmãos, de que vai, estar sobre o comando e os cuidados de Deus. A fé já se encontra morna. A fé já se encontra, já tirou o olhar de Deus, já está entrando no desespero. Porque quando nós tiramos o olhar de Deus, irmãos, nós começamos a fraquejar. Nós começamos a desanimar. Então nós temos que levantar a cabeça. E o que o Senhor quer falar através dessa palavra? Porque Ele curou aquele paralítico. Ele disse, coragem. Teus pecados te são perdoados. Aí ele curando, ele falou, volta para a sua casa. E ali eles murmuravam, os escribas murmuravam, dizendo, quem é ele? Para falar que está curando, está perdoando pecado. Duvidando até mesmo que ele era filho de Deus. Falando para ele assim, lá no coração, na mente, dizendo, coitado, ele está pensando que ele é o quê? E Jesus que sonda os nossos corações, Jesus que sabe o que pensamos, já, mandou a resposta, está achando o quê? Eu posso perdoar pecados, ou eu posso também curar fisicamente, porque Jesus cura, irmãos, em totalidade. Jesus é assim, quando ele entra, ele cura os pecados, consequentemente vai vir a cura física também, vai vir a conversão da pessoa. Quantas vezes nós olhamos Jesus curando, falando na Bíblia, e as pessoas eram curadas e transformadas? Ele cura o paralítico levanta, ele é curado também espiritualmente, começa a seguir Jesus. Todos nós fomos assim. Todos nós, quando Jesus, pelo menos comigo, quando eu voltei para a igreja e resolvi, de uma vez por todas, seguir a Jesus, atender o chamado, atender aquilo que o Senhor tinha para mim, o Senhor me curou espiritualmente, o Senhor me curou fisicamente, o Senhor me curou psicologicamente, em todas as áreas da minha vida o Senhor entrou. E Ele começou a realizar as promessas. As promessas que Ele tem para mim e para você. Só que nós temos que ser fiel, irmãos. A chave é a fidelidade, que está em Salmo 90. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Em Salmo 90 fala isso para nós. Se apegue a esta palavra, sua fidelidade te será um escudo de proteção. Para todas as áreas da sua vida. Para todas as áreas, o Senhor diz, só que você tem que confiar. Como esse paralítico confiou. Ele teve fé, aquela multidão teve fé. No entanto, quando Jesus realizou aquele milagre, curou ele, todos os glorificaram ali, que estavam ali, confiaram em Deus. E nós temos que confiar. Não, mas tem dia que eu não consigo rezar, eu não sinto
Nada, irmã. Parece que eu ouço a palavra na missa, ou a minha vida parece que está tudo errado. Deus fala, sua fidelidade te será um escudo de proteção. Nem todo dia você vai estar 100%. Nem todo dia você vai ter vontade de rezar. Nem todo dia você vai ter vontade de ir na missa, mas você tem que ir, você tem que persistir. Porque você persistindo, Deus vai fazendo. A fé, irmãos, muitas vezes a gente não vê, né? A fé não apalpa. Ela não é sentimento, a fé é decisão. Eu decido por Jesus. Eu decido seguir Jesus. Eu decido ser de Deus. Muitas vezes a gente vai se encontrar de uma forma que você se arrasta até mesmo pelos problemas. Os dias são maus. Muitas vezes você está com o coração cheio, às vezes de amargura. Muitas vezes você vai ouvir palavras de morte, palavras negativas, como o irmão conduzia aqui, muitas vezes até lançado palavras de maldição na sua vida, ou até mesmo você lança na hora do desespero. Mas nós temos que continuar. E a cura, muitas vezes, irmãos, ela vem pelo perdão. Como o irmão colocou do perdão. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava esses dias escutando, né, na internet um médico falando que a maioria dos câncer, eles vêm pela amargura do coração, do ressentimento e da falta de perdão. Ele falou assim, a maioria. Poucos são aqueles que não vêm pelo coração ferido e machucado. Nós temos que ir se curando, irmãos. Nós temos que ir liberando o perdão. Muitas vezes a gente tem que falar assim, ó, eu liberto essa pessoa do meu coração. Eu liberto o meu pai, eu liberto a minha mãe, eu liberto aquele, né, relacionamento que não deu certo, aquela pessoa. Eu liberto essas pessoas que me machucaram, que me feriram, que me deixaram, né, para baixo, sem ânimo, sem fé, sem coragem. Porque aquele que perdoa, irmão, muito ama, né, diz na palavra. Então eu tenho que perdoar. Eu tenho que liberar o perdão. Às vezes, a chave está lá no pai. Foi lá na infância, uma rejeição do pai. Aí o pai muito bruto, não deu amor, não deu carinho. O pai jogou maldição. E aí a gente vai carregando aquilo. E aquilo vai trazendo enfermidade. Vai trazendo, irmão, paralisia na fé, mornidão. Vai trazendo, irmão, muitas vezes, paralisa a nossa vida, até financeira. Até a vida financeira fica parada por conta disso. Então, por isso, nós temos que liberar. Nós temos que ter um coração como de criança. Criança você acaba de brigar com ela, daqui a pouco ela vem te abraçar. Ela vem te beijar. Ela não guarda rancor. E para entrar no reino do céu, eu só entro com o coração de criança, um coração inocente. Eu não vou entrar no céu com um coração pesado. Eu não vou entrar no céu com um coração que não ama, que não perdoa. Irmãos, muitas vezes a gente deixa de amar e depois a gente se arrepende. Dentro da casa da gente começa esse amor. É lá que tem que viver primeiro esse amor. É lá, irmãos, que Deus nos chama a amar. Aquele que Ele nos confiou. É lá que tem que acontecer o perdão. Né? Até lá no Atos dos Apóstolos, eles também tinham entre eles lá os contratempos. Mas o que existia era o perdão.
Sempre acontecia o perdão. Vai acontecer muitas vezes de um brigar com o outro, de um falar uma palavra pro outro dentro de casa, ou o marido e a mulher, o filho e a mãe, mas o que tem que acontecer é o perdão. Isso não pode deixar de acontecer. Porque sem liberar o perdão, sem eu viver o perdão, eu não entro no céu. Porque eu quebro uma aliança. E essa aliança, sabe com quem que eu quebro? Essa aliança de não perdoar, vocês sabem? É com Deus. Sabe por quê? Deus manda perdoar. Então, perdoar é um mandamento. Então, eu tenho que seguir esse mandamento. Eu tenho que seguir. Então, eu não posso ficar de aliança quebrada com Deus. Eu não posso. E para eu não ficar com a aliança quebrada com Deus, eu tenho que liberar o perdão. Quando a gente se trata de pai, você tem que falar assim, ó, eu liberto o meu pai do meu coração. Quando estiver ali doendo, sabe? Porque ele é o alicerce. Na palavra de Deus vem dizer que aquele que honra pai e mãe tem vida longa. Tem vida longa. Muitas vezes a raiz está ali, como está na mãe também. Quando eu desprezo minha mãe, quando eu não tenho um bom relacionamento com a mãe, às vezes a minha vida para. Porque a mãe te deu a vida. A mãe e o pai é o mais importante para nós. A gente tem que honrar, porque eles nos deu a vida. Eles nos deu a vida, então a gente tem que cuidar, tem que amar, tem que liberar o perdão. Eu estou falando isso porque o Senhor, Ele quer falar com pessoas aqui a respeito de pai e mãe. Para você se reconciliar com o seu pai e com a sua mãe. Se o seu coração tem essa amargura, né, de um pai que não deu muito carinho, de uma mãe que não deu o carinho que você queria, hoje é dia de você liberar esse perdão. Mas hoje também, irmãos, nós vamos falar um pouquinho da confissão. O que o Senhor quer falar para mim e para você? A importância da confissão pela cura dos nossos pecados. Muitas vezes, a raiz do nosso problema é lá na confissão que nós vamos receber essa libertação. Porque 98% nós somos curados quando a gente se confessa. E tem enfermidade, vocês já devem ter presenciado isso. Não tem enfermidade que faz exame e não dá nada? Porque a raiz está no espiritual. Talvez você olhe para mim e fale assim, ó, irmã, eu não posso me confessar. Porque eu estou assim, tendo um relacionamento com a pessoa, estou morando junto. Mas aquele que pode, irmãos, é um sacramento muito forte. É um sacramento de cura. É um sacramento que santifica cada um de nós. Se você está aqui nesse grupo de oração, você tem o desejo de entrar no céu, você precisa buscar esse sacramento de cura. Esse sacramento de libertação. Porque ele cura o nosso espiritual e ele vai nos preparando, nos purificando para entrar no céu. E tem Eucaristia também, que é os sacramentos, né? Que a gente, o mais importante, a cura da alma, a Eucaristia. Mas eu preciso fazer, né? Uma boa confissão para que eu receba Jesus Eucarístico. Eu preciso, irmão, vigiar, né?
Vigiar os meus pecados. Porque como que eu vou comungar? Se eu não estiver, né, preparado, eu estou comungando a minha condenação. Se eu estiver com um pecado grave. Veio muito assim, a hora que eu preparava essa pregação, veio muito um caso que a gente atendeu de um senhor. Fazia muitos e muitos e muitos anos que ele não confessava. E ele estava no balão de oxigênio, né, Ayrton? Estava no balão de oxigênio, só respirando pelo balão. E eu fui lá, eu e o Ayrton, a gente tomando um café, a gente rezou um terço junto. Aí Deus colocou para a gente falar da confissão para ele, a importância. A gente falou para ele, falou, olha, vai procurar o sacerdote, vai se confessar, a sua cura, 98% está lá. Ele foi, demorou, ele relutou. Falou, não, agora não, eu fiquei meio chateado um dia com o sacerdote e tal, eu fiquei meio traumatizado, eu não estou preparado. E aí, passou-se ali algum tempo, ele foi e confessou. Hoje ele está andando na rua sem um balão de oxigênio. Ele está dirigindo, indo para a rua, coisa que ele ficava lá. Dava até pavor, gente, de ver. Que ele ficava só com o balão assim. Dava pavor de ver ele respirando daquele jeito. Ele está indo dirigir para a rua, todo feliz. Esses dias ele até mandou mensagem para mim no quarto, falou, vem tomar um café aqui. Eu quero, né, que vocês venham. Vou fazer um sorvete. Vou fazer um sorvete, que ele gosta de fazer sorvete. Olha a alegria, olha a importância que é, irmãos, o sacramento para nós. Se nós queremos se santificar, se nós queremos o céu, nós temos que estar buscando nos sacramentos a nossa purificação, a nossa cura, irmãos. Você que não consegue, que não pode, como eu falei, comungue da palavra, converse com o Senhor na Santa Missa, não desista da sua salvação também. Porque às vezes você pode se sentir indigno, como eu estou falando aqui, mas Deus sabe todas as coisas. E ninguém é juiz para dizer assim, você não vai entrar no céu. Mas a partir do momento da sua fé, a partir do momento da sua confiança, como esse paralítico confiou e foi curado milagrosamente, como Deus curou tantas pessoas. Deus curou o paralítico, o coxo, aquela mulher, o Senhor colocava no meu coração, que 12 anos sofria com fluxo de sangue, ela foi, tocou na orla do manto do Senhor, pela fé, ela foi curada. A sogra de Pedro estava com muita febre, foi curada, levantou e serviu ao Senhor ainda. Muitas das graças o Senhor tem para mim e para você. Basta confiar. O Senhor tem promessas a realizar em nós. O Senhor precisa que você acredite, que você tenha fé, que você persista, que você não desista e seja fiel a Ele. Que Ele vai fazer maravilhas. Você crê nisso? Sim. Então, a partir de hoje, quando a sua fé estiver morna, abalada, e você não sentir vontade de ir na missa, de vir no grupo de oração, de rezar todos os dias com Nossa Senhora, você vai rezar a si mesmo. Porque o Senhor tem promessas para mim e para você. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? E vamos pedir para o Senhor agora essa fé, como daqueles, né, homens que estavam ali, mulheres, este paralítico que recebeu essa grande graça. Vamos pedir essa fé para o Senhor agora. Eu convido você a pedir o dom da fé, porque fé é um dom, irmãos. Como eu falei, fé é decisão.
Você não vai apalpar, você não vai muitas vezes sentir, mas é um dom. Peça o dom da fé sobre a sua vida agora. Vai dizendo, Senhor, dai-me o dom da fé. Eu quero esta fé, Senhor, que curou este paralítico, Senhor, que curou os coxos, Senhor, que curou a hemorroísa, Senhor, que curou a sogra de Pedro, Senhor. Dai-me esta fé, Senhor. Esta fé, Senhor, verdadeira, Senhor. Essa fé, Senhor Jesus, que muitas vezes está morna, Senhor. Está, Senhor, desanimada, Senhor. Mas eu quero este dom agora, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós nesta noite, Senhor. Este dom da fé, Senhor. Este dom da fé, Senhor. Derrama, Senhor. Tem de piedade, Senhor. Tem de misericórdia, Jesus. Tem de piedade de nós, Senhor. Nós queremos, Senhor. Queremos este dom, Senhor. Este dom, queremos a esperança, Senhor. A esperança. Derrama também no nosso coração a confiança, Senhor. A confiança de um novo tempo, Senhor. De um novo tempo na nossa vida, Senhor. A confiança que as promessas vão se realizar, Senhor. As promessas vão se cumprir, Senhor. O Senhor é conosco, Senhor. Nós acreditamos nisso, que o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor é um Deus que ama, Senhor. O Senhor é um Deus que cuida, não é um Deus que desampara, Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito seja, Senhor. Adorado seja, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. A Ti toda a honra, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está derramando este dom em nós, Senhor. Esta confiança, esta esperança, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor. Cura também, Senhor, o nosso medo do sacramento da confissão, Senhor. Muitas pessoas não confessam por medo, Senhor. Dai a graça, Senhor, de nós chegarmos a esse sacramento, Senhor, de cura, esse sacramento de libertação, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de chegar, Senhor, até lá e confessar, Senhor. Nós queremos essa graça da confissão, de ir nos santificando através do sacramento, Senhor. Senhor Jesus, dai, Senhor, coragem, ânimo, Senhor. Leva-nos a buscar este sacramento, Senhor. Leva-nos, Senhor, a buscar, Senhor, porque é o próprio Deus que nos espera, não é o sacerdote, não é somente Deus que nos espera. E o Senhor, para finalizar esse momento, né? O Senhor deu aos irmãos, em Isaías 41:10, vem dizer assim, ó: nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. O Senhor diz isso para mim e para você. Amém? Que Ele está cuidando de mim, de você. Não desespere. Não desespere e não temas. Não temas, porque o Senhor é conosco. O Senhor cuida de nós. O Senhor é nosso guarda, Ele não dorme nem cochila. O Senhor 24 horas por dia cuida de nós. Eu sei que muitas vezes nós, no desespero, achamos que estamos só, mas não estamos. O Senhor olha, vela por nós. O Senhor, no momento certo, fará as promessas. O Senhor cumprirá
aquilo que você tem buscado. Porque o Senhor, Ele é vitorioso. Ele vem dizer em Isaías que Ele não perde batalha. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero assim colocar uma palavra de direcionamento. Aproximando-se o tempo do advérbio. Você tem com certeza pessoas na sua casa que estão afastados do sacramento da confissão. É um tempo propício, mas tem uma promessa. Como os 4 homens que levaram aquele paralítico, tem uma promessa. Está em Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém quiser voltar ao bom caminho, algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Amém. E assim, para finalizar, porque já deu meu tempo, a caridade